Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Relator vota para condenar Bolsonaro pelo 7 de setembro. Benedito Gonçalves optou por declarar a inelegibilidade do ex-chefe do Executivo. O Tribunal Superior Eleitoral retomou na manhã desta quinta-feira o julgamento de 3 ações que apontam desvio de finalidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, nas comemorações do 7 de setembro do ano passado. A sessão iniciou com o voto do Corregedor-Geral do TSE, Benedito Gonçalves, que deliberou por declarar inelegível o ex-chefe do Executivo. Gonçalves também votou para aplicar multas em valores diferentes, tanto a Bolsonaro quanto ao candidato a vice em sua chapa, Walter Braga Neto, que também é alvo de ação, mas que foi absolvido da inelegibilidade. Para Bolsonaro, o ministro determinou uma multa de R$ 425.640. Já para Braga Neto, o magistrado decidiu um valor menor, de R$ 212.820. Lá no TSE, né, a votação já está 2-1 para condenar o Bolsonaro. O julgamento foi interrompido hoje e vai ser retomado na próxima terça-feira. Olha só, hein? O que vocês chutam? Aquele caso do abuso do poder econômico por causa do 7 de setembro. Poder econômico não. Abuso da posição de presidente no evento do 7 de setembro de 2022. Então, como ele era presidente, ele não podia estar no 7 de setembro de 2022 porque tiraria proveito político daquilo. Eu acho uma aberração isso, Marco. Porque aí, se for pensar, quem sai prejudicado é o presidente que está tentando a reeleição. Porque aquele período em que ele é obrigado a atuar como presidente, os outros estão atuando como candidatos. Então, ele perde horas do dia dele como candidato porque ele é obrigado a ser presidente. Mas é incrível as alegações lá no TSE, né? Esse julgamento é no TSE e já estão querendo tirar a elegibilidade dele mais uma vez. O Benedito Gonçalves já votou, né, que é o relator, já votou para tirar a elegibilidade dele. Isso daí de novo, né? Tribunal soviético, a gente sempre quando fala do TSE tem que lembrar que é um tribunal que nunca deveria existir, ele congrega função executiva, função legislativa e função judiciária, ou seja, se você tem uma divisão de poderes que deve ser harmônica entre si, né? Você tem a relação deles que deve ser no mínimo harmônica, pode ser de tensão, mas tem que ser no mínimo harmônica. Você olha, você fala, poxa, esse tribunal ele pega tudo, ele organiza eleição, ele julga candidatos, ele julga também cidadão brasileiro, comunicadores. Lembram que ele cerceou a comunicação Brasil Paralelo, Bárbara, do canal Te Atualizei, própria Jovem Pan. O pessoal levou vários puxões de orelha, a própria Gazeta. Teve matéria que sofreu restrição. E o que você faz com um tribunal que tem vários julgamentos enviesados, a própria nomeação das pessoas, o tapinha na cara do Benedito Gonçalves, que o Benedito Gonçalves levou na cara pelo Lula? Tem credibilidade um negócio desse? Nenhuma. Meu orientador de doutorado é o André Ramos Tavares, que foi nomeado ministro do TSE. Posso respeitá-lo na qualidade de advogado, e eu tenho, sim, respeito, admiro ele como advogado, mas ele tem uma visão totalmente de esquerda. Ele é um esquerdista, militante. Durante o governo Dilma, ou melhor, durante o impedimento da Dilma, ele fez um parecer falando que o impeachment dela era golpe. Ele fala que a independência americana é golpe. Foi um contragolpe dos americanos, para não deixar os proletários, os pobres surgirem e se emanciparem no poder, no seio das instituições da América. É um esquerdista, sabe? É gente de extrema esquerda que está no TSE. E eles vão continuar a caça de várias formas. Então tem essa caça, tem a CPI, ou melhor, desculpa, o inquérito das milícias digitais, tem a caça pessoal do Alexandre de Moraes. Aí tem outras caças que vão acontecer concomitantemente em outros lugares, em outras regiões, pelo MPF, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Geral da União.
Todos os lugares vai ter perseguição nesse país. Enquanto a gente não botar um basta aí no meio. A gente tem que restabelecer o mínimo de civilidade. Esse país virou a barbárie, como diz o Serrão. A gente está imerso na barbárie. E o problema da barbárie é que às vezes algumas figuras que você espera que coloquem ordem no caos começam a gritar: salve-se quem puder! Salve-se quem puder! E não acho que deveria ser assim. Até acho que o silêncio do Bolsonaro não está ajudando. Ele voltou a falar mais, mas de maneira muito moderada. Convido para falar fora do Brasil, tirar o dinheiro do Pix, as doações que foram feitas deste país, porque será apreendido. Prova disso é que já existe uma investigação em curso a pedido da própria Procuradoria-Geral da República. Eu não gosto de ser, de falar, eu disse, mas eu, quando estava nos Estados Unidos com o Paulo Figueiredo, num programa que a gente fez juntos, a gente falou, é questão de tempo para esse dinheiro ser apreendido. E não é só o dinheiro, tá? Eles não querem só pegar o dinheiro do Bolsonaro, é a mensagem de poder, de controle, de subserviência, de perseguição, de medo. Olha aqui, ó, pegamos aqui. Quem fez Pix de R$7, de R$22, de R$2, nós iremos atrás de você. Não vão, porque tem milhões de pessoas que fizeram Pix para ele. A maior parte dos Pix eram de R$2 a R$20. Então não vão. Mas o medo existe. As pessoas acham que podem ser perseguidas e acham que serão perseguidas. Então não vai adiantar. Esta condenação virá. Como eles sabem que o Bolsonaro está com grana, eles vão enfiar a faca nessa multa, podem ter certeza. Eles vão querer pegar o quinhão deles, que é o que todo comunista faz, né? O comunista faz pilhagem, o comunista gosta de pegar dinheiro do cidadão, do povo. Então ele vai lá, arranca dinheiro e fala aqui, ó, na forma de multa. Pode ser até 425 mil, mas tem juros, tem multa de mora. Chega em 1 milhão, 1,5 milhão. Me dá 1,5 milhão aqui. Eu preciso de 1,5 milhão para o tribunal. E é isso, quer dizer, não dá para a gente conviver sem debater a própria existência do TSE. TSE, Justiça do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, todos estes órgãos, todas essas entidades têm que ser repensadas. Se a gente jogar o jogo de tentar só dar uma mudadinha na entidade ou na maneira como a pessoa exerce o cargo nela, o bolo todo de pensamento ultra-esquerdista vai continuar e vai promover isso que a gente está vendo, perseguição e caos. Deu ruim para Flávio Dino. Centrão manda recado para Lula e rejeita seu indicado. Eu sempre falo que o Flávio Dino, entre todos os membros dessa facção criminosa, é o que tem a melhor habilidade no que diz respeito a rebolar, argumentar, usar da linguagem para poder convencer e florear as suas narrativas. Ele tem um poder argumentativo impressionante, mas ele cometeu tantas coisas erradas e já fez tanto estrago que até mesmo ele já foi alcançado pelos seus atos. Primeiro que nós estamos falando do pior ministro da Justiça que o Brasil já viu. Tá, uma criminalidade que está aumentando, nós vemos aí o crime organizado dominando o Rio de Janeiro, dominando a Bahia, e vários outros estados seguindo essa mesma leva, né? Porque afinal de contas os criminosos e traficantes nunca se sentiram tão à vontade, tão empoderados para praticar os seus atos criminosos, já que o presidente da República é um criminoso condenado. Mas como se isso não fosse bastante, Flávio Dino foi aquele cara, o cara que apagou as imagens do 8 de janeiro, facilitou a entrada dos vândalos nos prédios públicos, né? E disse abertamente que acabou essa história de liberdade de expressão no Brasil. Bom, mais cedo ou mais tarde, todas essas falas, toda essa vontade de estrelar na imprensa ia acabar o alcançando, e a notícia para ele não é muito boa, afinal de contas, ele já se considerava o próximo ministro do STF. Então, se você acha que o Alexandre de Moraes está sendo um péssimo ministro, ele seria um coroinha perto de Flávio Dino. Mas aí acontece o seguinte: oposição usa a Defensoria Pública da União para alertar Lula sobre o risco de indicar Dino ao STF. O que aconteceu? Vamos lá.
Sempre quando o presidente indica alguém para um desses cargos, Defensoria Pública, PGR, STF, o Senado sempre aprova. É a tradição. Só que aconteceu algo inédito. O Senado não aprovou esse cidadão... Cadê ele? Não tá a imagem dele aqui, não. O Senado não aprovou o indicado do Lula. Diz que não tem o menor cabimento desse cara entrar. Mas a verdade é que o Senado está passando uma mensagem para o Lula. Olha só, senadores da oposição e de alas do Centrão têm usado a derrota do governo na Defensoria Pública da União para alertar Lula sobre o risco de indicar Flávio Dino. Em votação na quarta-feira, o plenário do Senado rejeitou por 38 votos a favor e 35 contra a indicação do defensor Igor Roque. Igor Roque, ele já estava agindo como se fosse, né, o defensor público da União antes mesmo de assumir o cargo, e o Senado não gostou dessa história. Publicamente, em conversas reservadas, senadores dizem que a votação da defensoria é um recado a Lula de que podem repetir a dose caso Dino seja indicado ao Supremo. Então nós estamos vendo aqui uma espécie, um esboço de uma reação do Senado que já percebeu, apesar de ter o Centrão comprado ali, que esse cara no STF vai transformar o Brasil numa ditadura muito pior do que a que nós já estamos vivendo hoje, essa ditadura da toga disfarçada de democracia relativa. E impedir ou rejeitar a indicação do Lula na DPU é um sinal de que o Flávio Dino também será rejeitado. Agora vem a questão. Pode ser uma negociação, pode ser que eles estejam fazendo isso justamente para que o governo libere mais verbas e mais ministérios, né, e mais cargos para o centro do Senado aprovar o Flávio Dino. O problema é, Lula já virou o maior tchutchuca do Centrão da história da democracia brasileira. Recentemente ele demitiu mais uma ministra, que foi a da Caixa, né? Mais uma figura importante do seu governo, no caso a presidente da Caixa, para colocar uma indicação do Arthur Lira, que é centro. Então assim, já foi a ministra do esporte, né? Já foi a ministra do turismo e agora da Caixa, que já está entregando para o Centrão. Isso porque o Centrão já tem vários outros ministérios. Esse governo, para conseguir ter o mínimo de governabilidade, não está sendo muito bom nisso, teve que se entregar completamente para o centro. O centro hoje domina o PT e domina esse governo. Então o Lula é o maior tchutchuca do Centrão que a democracia do Brasil já viu. De forma impressionante. Basicamente, todos os ministérios ali de grande importância já foram para o Centrão. Em breve, o Centrão pode pedir, inclusive, o ministério desse cidadão, que é o Ministério da Justiça. Afinal de contas, o trabalho dele está sendo terrível. Nenhum projeto de segurança pública até agora. E ele se preocupa mais em prender senhorzinho, o que você fala na internet. Prender pessoas pelo crime de opinião. E prender senhorinhas que ajoelham para rezar em prédios públicos, do que contra o crime organizado que está destruindo o nosso país. Então, é uma notícia boa? É. Pode ser uma negociação do Centrão para conseguir mais coisas? Pode. O que de certa forma é ruim, é bom também, porque menos poder para esse governo do PT. Então, de todas as formas, esse governo do PT está passando uma vergonha impressionante. Eu acho que já perceberam que ele está extremamente enfraquecido e estão aproveitando isso, né, para abocanhar cada vez mais fatias do bolo do dinheiro público. É ruim? É, mas não tão ruim quanto isso tudo na mão do PT. Então é isso, Lula é o tchutchuca do Centrão, Flávio Dino correndo um sério risco agora de não virar ministro do STF, afinal de contas não poderia ter uma escolha pior para colocar lá, apesar de falar bem, saber rebolar muito bem, mesmo com aquele diâmetro de cintura, né? Ele sabe rebolar muito bem quando é colocado numa saia justa, não saiu muito bem agora na última vez que ele foi convocado, né? Mas já perceberam que esse cara é problema e ele não pode ter poder. Então é uma notícia boa. Um grande abraço, tchau. Éder Mauro, deputado federal, mandou o ministro do Flávio Dino se vestir de homem e acabar com as milícias e grupos terroristas no Rio de Janeiro e Bahia. Veja o vídeo. Gostaria de dizer, ministro, que o estado da Bahia está vivendo contrariamente do que Vossa Excelência diz, o maior caos que já viveu em sua vida, inclusive sem o apoio do governo federal aos policiais que lá estão, que reclamam de não poder agir porque vocês não deixam. O Rio de Janeiro deixou claro agora esta semana o que está acontecendo. Mais de 35 ônibus que foram queimados e o Comando Vermelho e a milícia tomando conta do estado. Lá no meu estado, no Pará, Belém, os comerciantes não conseguem sequer mais trabalhar porque são cobrados para poder trabalhar. Vossa Excelência tem mostrado a maior incompetência na frente da pasta do Ministério para poder fazer alguma coisa por esse Brasil. Eu queria lhe dizer, ministro, que terrorismo é isso. É como
Comando Vermelho, é PCC, que o senhor tem medo de falar, mas é uma realidade, que expõe 762, 556, ponto 50, que enfrenta a polícia, que mata como eles querem qualquer cidadão, que só entra lá onde eles estão, quem eles querem, e vocês do Ministério não fazem porra nenhuma pra resolver esse problema. Deputado, por favor, vamos... Bom, então retira a palavra porra aí da Tá retirado, deputado, eu já determinei. Então, senhor ministro, é uma pena que Vossa Excelência, que tem o domínio, não consiga enfrentar os verdadeiros bandidos desse país. Aliás, procura sempre enfrentar e colocar na cadeia aqueles que se opõem ao seu governo. Este governo que o senhor diz, como Lula, que é o inocente, que foi condenado em várias instâncias, que vocês acabaram com a Lava Jato, que colocou um monte de bandido na cadeia e que vocês simplesmente querem apagar porque fazem parte de um sistema podre que simplesmente tomou conta desse país e não precisa dizer por quê que o povo brasileiro tá sabendo e sabe como é que faz. Lamento que a nossa Polícia Federal hoje esteja vivendo o que está vivendo e espero que a minha casa também não seja invadida amanhã de manhã pelos colegas da Polícia Federal, pelo que eu estou falando, porque por outra coisa não pode ser. Eu tenho certeza disso. Faça-se de homem e invada os morros e tome as armas de quem tem que tomar, e não de cidadão de bem, como os CACs, como aqueles que registram as suas armas para defender a sua família, para defender quem tem que defender, porque vocês não têm a coragem de enfrentar. Agora, é claro, não tem coragem, porque certamente o senhor tem passe livre nos morros, onde estão as repartições criminosas, onde estão os grupos criminosos, sem nenhum problema. Isso ficou claro, ministro, lá na Maré. O senhor sabe, o senhor está olhando aqui nos meus olhos, sabe que o senhor entrou na Maré, não entrou nada com polícia militar, nem com segurança nenhuma. O senhor desceu daquele carro de forma tranquila, balançando o paletó, e entrou, não foi 13 metros, não, nem 15 metros, o senhor entrou mais. E o senhor teve a gratidão do pessoal do crime organizado para participar. E isso o senhor não pode, de maneira nenhuma, querer colocar na cabeça do povo brasileiro que sabe o que é crime organizado, que sabe quem é que participa em organizações criminosas e que não deixa ninguém entrar. Porque o único policial lá não entra receber tiro se não for com um grande aparato para poder enfrentar. E o senhor conseguiu. Aliás, os deputados que o senhor citou aqui fazem campanha no Rio com toda a autorização para entrar no morro. Entra tranquilamente em qualquer lugar onde todos entram, como o senhor entra. Lá onde tem o Comando Vermelho, lá onde tem o PCC, o senhor entra livremente. E espero que não junto com a Polícia Federal, que tanto me orgulho dela e que lamentavelmente está vivendo a situação que está. Já outra matéria na tela. Exército detém 17 militares e pede prisão de 6 por furto de armas. O Comando Militar do Sudeste pediu a prisão preventiva de 6 militares suspeitos de envolvimento no furto das 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de São Paulo em Barueri e aplicou punição disciplinar a outros 17 militares por falha de conduta na fiscalização do armamento. A punição ocorre 16 dias após a descoberta do furto de 21 metralhadoras do quartel da Grande São Paulo, revelado pelo Metrópolis. Além deles, outros 7 militares são investigados criminalmente por suposto envolvimento no furto do armamento. Até o momento, 17 metralhadoras foram recuperadas. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.